Antes das Constituições de Anderson e do Marco de 1717, a maçonaria já possuía lojas ativas, regras escritas e juramentos solenes que organizavam a vida dos pedreiros de ofício. Na Escócia do rei James VI, William Shaw estabeleceu por meio dos seus célebres estatutos de 1598 e 1599 a disciplina e os costumes do ofício, documentos que representam as raízes documentais da transição da maçonaria operativa para a especulativa. Seja bem-vindo a este vídeo, uma produção da Escola Autêntica de Estudos Maçônicos da Bahia, preparado com rigor histórico e dedicação para iluminar os caminhos da reflexão e do conhecimento maçônico. Antes de 1717, muito antes das famosas Constituições de Anderson, já existiam lojas ativas, com regras claras, juramentos solenes e um vocabulário próprio que regulava a vida dos pedreiros. Na Escócia, do rei James VI, um homem de confiança da coroa, chamado William Shaw, foi o responsável por colocar em documentos formais o que se esperava de um pedreiro de ofício, como deveria se portar diante de seus irmãos, da sociedade e também do Estado. Esses documentos ficaram conhecidos como os Estatutos de Shaw, redigidos em 1598 e 1599. Eles marcam a passagem da maçonaria operativa para formas de sociabilidade e iniciação que no século seguinte dariam origem à maçonaria especulativa. Estudá-los é entender como se construiu uma identidade corporativa sólida, organizada, mas também aberta a elementos simbólicos. O final do século XVI foi um momento de grandes mudanças para a Escócia. A reforma protestante havia rompido com Roma e alterado a vida religiosa. A monarquia tentava centralizar o poder e as corporações de ofício precisavam se adaptar às novas exigências. Nesse contexto, o cargo de mestre de obras da coroa tinha enorme importância. Era ele quem cuidava das construções e fortalezas reais. Em 1583, James VI nomeou William Shaw para esse posto vitalício, e com isso lhe deu autoridade para influenciar todas as lojas de pedreiros do reino. O primeiro estatuto, de 28 de dezembro de 1598, funcionava como um verdadeiro código de conduta. Ele determinava que os irmãos deveriam agir com lealdade e caridade, obedecer às autoridades internas e respeitar os limites do ofício. Definia a eleição anual de vigilantes, restringia o número de aprendizes por mestre e exigia longos períodos de formação antes de qualquer promoção. Um ponto fundamental era o registro em livro de cada nova admissão, com nome, marca pessoal e assinatura dos responsáveis. Esse hábito permanece até hoje na forma de atas, registros e secretarias, que preservam a memória institucional das lojas. Os graus de formação já apareciam claramente definidos. O aprendiz admitido só poderia se tornar companheiro após 7 anos de aprendizado e uma prova de capacidade. O título de mestre designava, na maior parte das vezes, a função ou o reconhecimento de um artesão experiente, no entanto, sem qualquer ligação com o grau ritualístico como acontece atualmente. O sistema que conhecemos hoje só surgiria no século XVIII, mas a lógica de progressão baseada em provas de suficiência e na aprovação da comunidade permanece como princípio fundamental. Não se avança sem mérito, preparo e consentimento dos irmãos. No ano seguinte, em 1599, Shaw publicou um segundo estatuto, ampliando o anterior.
Foi nesse documento que a loja de Edimburgo, a famosa Mary's Chapel, foi declarada a principal do reino, seguida por Kilwinning e Stirling. Também ficou estabelecido que Kilwinning teria autoridade sobre a região oeste da Escócia. Outro ponto marcante foi a exigência de que todos os aprendizes e companheiros fossem examinados na chamada arte da memória, prática intelectual do Renascimento que garantia a preservação oral dos sinais, palavras e conhecimentos técnicos. A arte da memória merece destaque. Não se tratava de mera retórica, mas de uma técnica refinada para organizar e reter informações. Na maçonaria, ela servia para assegurar que fórmulas, palavras e gestos fossem transmitidos sem alteração, garantindo a fidelidade ao ofício. Esse mesmo princípio sobrevive na tradição oral dos rituais, onde a memorização continua sendo critério de qualidade, disciplina e fidelidade. Assim, o que parecia apenas uma exigência do século XVI, ainda hoje se manifesta no aprendizado maçônico, quando os irmãos são chamados a guardar, repetir e viver ensinamentos pela memória. Graças aos estatutos, as lojas passaram a utilizar notórios secretários, responsáveis por registrar as atas. Esse hábito nos legou uma documentação muito mais rica na Escócia do que na Inglaterra. A Mary's Chapel, por exemplo, preservou cópia dos estatutos em seu livro de atas, cuja primeira entrada é de 1599. Mas outras lojas, como a de Adesonshaven, já possuem registros ainda mais antigos. Aqui é importante diferenciar. Edimburgo tem a precedência normativa, mas a ata mais antiga pode ser de outra loja. Os estatutos não eram catecismos simbólicos, mas códigos práticos do ofício. Ainda assim, revelam traços iniciáticos, palavras, sinais, provas, juramentos implícitos e marcas pessoais, registradas em livro. Foi nesse ambiente que, algumas décadas depois, surgiram os primeiros registros de aceitação de membros não operativos, como em 1634, na própria Mary's Chapel. A transição foi lenta, mas documentada. Outro aspecto importante foi a relação entre moralidade e disciplina religiosa. Parte das multas aplicadas era destinada a fins piedosos e os vigilantes deviam prestar contas às presbitérias. A Escócia reformada forjou, assim, uma maçonaria marcada pela disciplina, pela moral e pela legalidade. Até hoje, a destinação de recursos a obras filantrópicas, a prestação de contas em assembleias e a presença de regulamentos éticos são reflexos diretos daquela herança. Quando comparamos os estatutos Shaw com textos ainda mais antigos, como o poema Regius e o manuscrito Cook, vemos uma linha de continuidade: guildas organizadas, linguagem própria, disciplina interna e valores como verdade, caridade e obediência. Mas os estatutos se destacam por exigir registros formais e secretários notários, o que resultou em documentação contínua e detalhada. O historiador David Stevenson resumiu esse cenário ao afirmar que a maçonaria escocesa do século XVII combinava sociabilidade, segredo e regulação do ofício, e só gradualmente abriu espaço para membros não ligados à construção, até que em certos grupos eles passaram a ser maioria. Estudar os estatutos Shaw é revisitar essas origens, na qual a comunidade dos pedreiros se organizava de forma responsável, regulada e consciente de seu papel. É compreender que muitos dos valores que regem as lojas atuais, registros, provas, memória, disciplina e filantropia, têm sua semente plantada nesses documentos do final do século XVI. É por isso que eles seguem como exemplo fundamental para compreender a verdadeira história da maçonaria.
Antes das lendas, vêm as fontes. Antes das conjecturas, os documentos. Ao concluirmos esta jornada pelos Estatutos Shaw, é impossível não reconhecer o seu lugar como um dos fundamentos mais sólidos da tradição maçônica. Eles não são simples regulamentos corporativos do final do século XVI, mas documentos que marcam a passagem de uma guilda de pedreiros para uma fraternidade de caráter mais amplo. Representam em sua essência a consciência de que a ordem deveria ser organizada, disciplinada e moralmente íntegra, apoiada em registros fidedignos e na transmissão rigorosa de saberes. Ao compreender que esses textos antecedem em mais de um século as constituições de Anderson, percebemos que a maçonaria tem raízes documentadas, históricas e verificáveis, muito além de mitos ou narrativas convenientes. O legado que nos chega a partir deles é claro. A maçonaria é fruto de uma longa construção, feita de memória, ética e compromisso. Hoje, ao olhar para esses estatutos, vemos mais do que normas antigas. Vemos a origem de uma tradição que continua a exigir responsabilidade, retidão e verdade de cada um de seus membros. Por isso, a Escola Autêntica os apresenta como exemplo de método. Estudar as fontes antes das lendas, preferir os documentos às conjecturas, substituir o mito pela história. E é nessa costura que se encontra a verdadeira continuidade, uma ordem que não se apoia em invenções, mas em séculos de disciplina, fraternidade e fidelidade à palavra empenhada. Agradecemos por chegar até aqui. Para mergulhar mais fundo neste conhecimento rigoroso e fiel à nossa história, convidamos você a acompanhar os trabalhos da Escola Autêntica de Estudos Maçônicos da Bahia. Que a busca pela verdade siga iluminando seu caminho. Até breve.